lá. Sou João na área, meus amores, tudo bem? Hoje, dia 13. Coisa boa é namorar. Flávio José. Gente, como é que vocês estão? Nordestino é assim, meus lindos. Não é verdade? Nós, nordestinos, em junho é o quê? Se aveste, não. A nossa aula 15 está saindo, está começando agora. Ao som de Flávio José. A professora tem nada caráter hoje, que esqueceu. Mas a música de São João está aqui, viu? Se aveste, não. Vamos começar a nossa aula de geografia do 7º ano fundamental. Que a gente não se atrasa, né, Flávio José? Olha. Perfeito! E aí, meus amores, gostaram? A gente começou a nossa aula bem diferenciada hoje. Junho, comida de milho, assando na fogueira. Essa parte eu não gosto muito não, mas tudo bem. Mas tem outras coisas gostosas. O nosso forró pé de serra, ou pode ser universitário, pode ser um jogando para cima e para baixo, as nossas quadrilhas. Enfim, meus anjos, junho, EducaPE, Geografia, tema de hoje, influências da rede de transporte e comunicação na configuração do nosso lindo e amado território pernambucano. Oba! Aqui, essa professora bem maluquinha é a professora Bernadette de Souza. Vamos lá na nossa 15ª aula? Vamos! Por exemplo, ai, como eu queria agora pegar um transporte para ir para onde? Triunfo, aquele frio gostoso. Pegar um transportezinho para ir para poder curtir o frio de Triunfo. Tem Caruaru, tem Garanhuns, tem o nosso querido também aqui Recife, São Lourenço da Mata, que é a minha terrinha por enquanto. Então vamos lá, meus amores. Tudo isso só para falar de quê? Transportes. Onde a gente leva os nossos produtos, desloca para um lado, para o outro. Isso sim é o nosso meio mais desenvolvido nos países e nas sociedades, porque são os principais elementos que vai garantir a nossa infraestrutura, ou seja, é o suporte material que a gente precisa para o nosso crescimento em qualquer nosso território. Transporte. E por quê, prof? 7º ano, se liga. Por quê? Porque quanto maior o crescimento econômico de um determinado país, ou de um território, ou de uma região, é a maior a presença das indústrias. Por quê? Indústria, que é o segundo setor, primeiro setor, que é atividades agrárias, e o terceiro setor, que é os comerciais. Com isso, não facilita se a gente tiver os meios de transporte no meio, não, gente. Vai amenizar mais a pressão, não, porque tanto cargas como pessoas vão se deslocar de um lugar para outro. Não é melhor, não, o transporte? É sim, meu amor. Porque são esses meios que na época a gente não tinha, não era adequado para carregar, por exemplo, no início da colônia, eram os negros que carregavam os senhores, que carregavam cargas, enfim, todas essas pessoas humanas fazendo como se fosse carga, transporte de animais, gente. Então, hoje não, hoje nós temos, mesmo que seja apertado aqui, apertado acolá para alguns momentos, tem o nosso metrô, tem os nossos ônibus públicos, tem os carros particulares, enfim, a mudança, a transformação daquilo que era no passado para que é hoje, é muito bom utilizar, quer queira, quer não, a gente conta de ir e vir os nossos transportes, tá? É por isso que a gente diz que o transporte e a comunicação lado a lado, eles foram os elementos estratégicos, meus anjos, para qualquer crescimento de um país ou qualquer desenvolvimento de um governo, tá certo? Esse próprio sistema que a gente vive, que é o capitalista, ao longo da sua história, ao longo da sua evolução dos meios de transportes, começou a desenvolver, viu, meus amores? Qual século, prof? Lá pelo século XV, século XVI, teve vários desenvolvimentos técnicos de navegação, produção de grandes caravelas. Olha a aula de geografia juntando com as aulas de história, que o professor de história deve ter falado, as grandes navegações, as grandes caravelas que permitiam que, com isso, a expansão colonial europeia
pudesse ir aventurar e descobrir ou redescobrir ou mesmo invadir algumas nações que já existiam. Não foi o caso aqui. Portugal invadiu aqui o Brasil, que já tinha os indígenas aqui. Não foi nada de descoberto o Brasil, não, viu, meus amores? Professor de História já deve ter dito isso a você. Bom, com a expansão europeia colonial e a reprodução desses sistemas para outras cidades, que deu início no processo da mundialização do capitalismo, que hoje a gente chama isso de globalização, meus anjos. 7º ano Por quê? Isso, globalização, porque eu estou aqui, estou falando para um monte de gente que está indo para vários lugares e estou usando roupas ou produtos que já veio de outros lugares também. Então, tudo isso, essas redes, essas telecomunicações ou essa rede de transporte que ir e vir, tudo foi grata à tecnologia, às comunicações, às transformações da globalização. Agora, bora falar do nosso querido estado de Pernambuco? Vamos? Bom, historicamente, o nosso estado de Pernambuco, meus amores, tem exercido um papel de centro de integração ao Nordeste. Por quê? Considerando uma vertente oriental desta nossa região, incluindo a configuração longitudinal da sua rede de interligações rodoviárias, estrutura da malha rodoviária. Malha não é a malha de roupa não, tá? São os locais, são os trens, são as ferrovias, são tudo isso, chama malha ferroviária, são as avenidas, BRs. Tem uma capacidade logísticas e de prestadores de serviços. Essas, gente, são as características que a gente vai conferir ao nosso estado de Pernambuco, que tem uma grande influência de macro-regional, polarizando o Nordeste Oriental, que vai se interagir, vai se articular para mais 3 capitais estaduais. Quais são elas? Maceió, João Pessoa e Natal. Esse amplo mercado consumidor é muito importante para a nossa rede viária, base de conhecimento de inovação. Sim, meus 7º anos. Por isso que Pernambuco, atualmente, ele interage ativamente com os outros estados do Nordeste, tendo uma articulação de vários núcleos urbanos com estreita relação da economia, destacando ainda o eixo mobilidade, porque vai impulsionando pela duplicação da BR-232, vai vinculados a eles e articulados e conectados às outras cadeias produtivas, ampliando assim, meus anjos, o seu eixo de integração, agregando o quê? Valor ao longo dos principais elos e segmentos produtivos. Com isso, vai aproveitando e respeitando as características diversificadas de todas as regiões de desenvolvimento. Não é muito interessante, gente, esse crescimento do nosso estado do Nordeste, dos novos estados do Nordeste em si? Não é muito interessante? Um ponto que vai juntando tudo isso aí é o principal aeroporto internacional do Recife Guararapes, chamado Gilberto Freire. É um aeroporto internacional localizado no município de Recife, aqui em Pernambuco, na nossa capital. Trata-se de um principal aeroporto, gente, do estado de Pernambuco e é um dos 5. Possui operações regulares de transporte de passageiro, junto com o Aeroporto Internacional de Petrolina, o Aeroporto de Fernando de Noronha, o Aeroporto de Serra Talhada e o Aeroporto de Caruaru. Eita, cidade do forró! E o terminal aeroportuário mais movimentado do norte e nordeste do Brasil. E é o 8º aeroporto brasileiro em movimento, em mais desenvolvimento e movimento, tá, gente? Olha ele aí. E eu, a professora de vocês, em abril, pela primeira vez eu viajei de avião, saí daqui de Pernambuco e fui para a capital que eu queria conhecer, que eu amei, Fortaleza, lá em Ceará. Antes tarde do que nunca, né, meus amores? Mas é assim, não se aveste não, como a música disse. Se você ainda não viajou de avião, que é uma coisa muito... No início é meio turbulenta, mas depois é bem tranquila. Oh, meu Deus, você vai ter essa oportunidade ainda. Creia, tá, meus amores? Nada como sonhar e realizar é melhor ainda. Bom, vamos para o
Complexo Industrial Portuário Governador Iraldo Gueiros, que é mais conhecido como Porto de Suape. É um porto brasileiro localizado no estado de Pernambuco, aqui, entre os municípios que ficam lá em Pujuca e Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do nosso amado e querido Recife, a capital. E ainda é o maior porto público de região do Nordeste e ainda ocupa a 5ª posição do ranking nacional. Ele é muito importante, tá, gente? Olha a foto aí do Porto de Suape, tendo todas as suas grandezas, toda aí com a sua distribuição. E lá no fundo, vê que coisa linda que é o nosso mar. Oh, mar lindo! Robson tá olhando, é lindo demais. Meios de transporte são responsáveis porque a gente sai de Pernambuco e volta para os meios de transporte. São responsáveis pela circulação, nossa, de pessoas e de diversos tipos de produtos no espaço geográfico chamado aqui Brasil, né? Tem vários no mundo todo. Mas vamos simplificar aqui, a gente saiu de Pernambuco e vamos para generalizar o nosso querido nação brasileira chamada Brasil. Bora lá. Quais são os meios de transporte existentes? Bom, a gente tem o meio de transporte rodoviário, a gente tem o meio de transporte ferroviário, a gente tem o meio de transporte marítimo / fluvial, né? E tem o nosso meio de transporte aéreo, que é o nosso avião, né? Que eu vi agora. É isso? Pronto. Vamos falar de cada um deles, meus amores? Bora. Mas primeiro, meio de transporte rodoviário. Antes de qualquer meio, antes de a gente falar de qualquer coisa, a gente tem que falar, porque ele foi evoluído, né? Primeiro foi aquele que era movido pela força do homem, como eu falei, né? Os homens pretos, os negros, os escravos, eles carregavam outras pessoas mais poderosas, tudo nas suas cadeiras, e carregavam tipo 8, 6 pessoas, carregavam uma pessoa só. Esse foi o primeiro meio de propulsão da força humana. Por quê? Porque quando inventou a roda, gente, lá bem antigo, que com a civilização sumeriana, foi que floresceu às margens do rio Eufrates, cerca de 6.000 anos atrás, sabia usá-lo como gravado em um baixo relevo, o R. Então, enquanto os egípcios pareciam familiarizados com ela, com a nossa roda, então os egípcios estavam bem mais, que era 1700 a.C., a roda era completamente desconhecida na Oceania antes da chegada dos primeiros europeus. Sabiam disso não, gente? Essa é a historinha da invenção da roda. Então, meio de propulsão humana, transporte vai anteceder o advento dos veículos a carvão, movido por tração humana ou animal. A carroça, gente, era o meio de transporte mais utilizado para o deslocamento de carga de um lugar para o outro. E quem que carregava? Um animal ou uma pessoa, tá? Vamos ainda por força humana, a bicicleta, por exemplo, são 2 rodas presas a um quadro movido pela força do próprio usuário, que é o ciclista, através dos pedais. Também foi inventada no século XIX na Europa e evoluiu rapidamente até o modelo dual que você tem ou que já ouviu falar sobre as bicicletas, certo? Aí veio a parte mecânica, aí sim, já chegou a parte mais evoluída, de 4 rodas, destinado ao transporte de passageiros ou de mercadoria, o motor de um carro a gasolina ou a álcool ou a gás, que transforma em movimento o combustível que vai fazer o carro andar, não é isso? Depois, gente, chegou o meio de transporte ferroviário. Bom, as primeiras Maria-Fumaça, por quê? Porque com o motor e o vapor a pistão é uma característica de uma locomotiva a vapor. E um motor a vapor de actuação dupla, porque a válvula permite o vapor de alta pressão atuar alternadamente em ambas fases do pistão. E com isso nós temos a nossa primeira Maria-Fumaça, a ferrovia, jogando aquela fumaça, aquele apito gostoso. Aí está no slide mostrando como é que esse meio de propulsão a vapor. Se você está interessado, depois você dá uma olhadinha, tá? Porque aqui nessa rede temos pouco tempo para explicar. Tá bom? Vamos lá para o motor elétrico. O metrô, por exemplo, ele tem motores elétricos. A energia é consumida através de terceiro carril ou de uma catenária, sendo que este último método é muito pouco utilizado, tá? Mas para quem já andou de metrô,
O bicho corre um pouquinho, é parte elétrica. Então, é um dos meios que deveria ter mais para a gente, porque sai de um lado a outro, de um ponto para outro, economizando bastante tempo, seria mais adequado, mais manutenção, mais desses veículos para cá. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, tá, gente? Infelizmente. Eu ando de metrô, sei que é isso. Bora para o meio de proporção até agora de comboio de alta velocidade, que é o quê? Um comboio de alta velocidade é o transporte público, é o TGV, que viaja de linhas espaciais conhecidas, como as linhas de alta velocidade, permitindo, gente, olha a velocidade do bichinho, 320 km por hora, em operação normais nas linhas mais recentes. O bicho corre. É um tipo um metrô, não, mas é um bicho como se fosse um trem-bala, tá? Que a gente chama. Corre pra caramba. Bora para o meio de transporte marítimo fluvial. Gente, canoa, foi a primeira canoa, aquela coisa bem mais simples. Tinha remo, tinha com motorzinho. Então, é uma coisa mais simples, mas tinha tanto pela força do homem, ou a força do vento, e depois a força do motor, né? Que já aí. E por último também teve barco à vela, pela energia eólica, que é o transporte marítimo. No barco à vela, ele é utilizado a energia eólica, gente, que tem sido aproveitada desde a antiguidade para mover os barcos impulsionados por velas, né? Motor a vapor. Bom, barco a vapor é uma embarcação que tem um motor a vapor que aciona as rodas de água, um conjunto de pás, tá? Montada inicialmente na lateral e depois na polpa, e são todos tipicamente caracterizadas por possuir grandes chaminés. Vocês estão olhando aí nos slides, meus amores? Veja como é. Acontece muito nos nossos rios fluviais, nosso transporte marítimo, que deveria ter bem mais e menos acidentes se tivesse também mais manutenção desses bichos. Bora para outro, que são os reatores nucleares. Eita, são submarinos, prof? São submarinos, sim, meus amores. Os submarinos nucleares usam reatores nucleares, turbinas a vapor e engrenagens de redução para acionar o eixo propulsor principal, que fornece um impulso para a movimentação na água. O motor elétrico aciona o mesmo eixo quando ancorando no cais numa emergência. Então, gente, o bicho voa, o bicho parece que não anda, mas anda. E vai lá para o fundo das águas ou fica também sobre as águas. Tá bom, meus amores? Ah, o balão. Balão de São João, todo colorido. Pena que não pode soltar balão, tá, gente? Por quê? Porque causa grandes acidentes. Evitem, tá? Se for jogar, tem que ser um lugar bem arejado, que não tenha nada, nem casas, nem nada para poder não acontecer nenhum acidente. Bom, mas o balão em si é um objeto inventado por homens, cujo princípio se baseia em transportar pessoas ou utensílios em uma lona protegendo por uma pequena quantidade de ar quente, através de quê? De uma chama controlada ou uma substância mais leve do que o ar. Tá certo, meus amores? É lindo, é. Mas se esse bicho pegar fogo e cair numa floresta, em casas, acontece muito acidente. Portanto, evitem. Meio de transporte, o dirigível. Gente, isso aí é antes do nosso avião, tá? Que é um dirigível, é uma aeronave mais leve do que o ar, que pode ser controlada. Ao contrário das aeronaves mais pesadas do que o ar, os dirigíveis sustentam-se através do uso de uma grande cavidade que é preenchida com gás menos denso do que o ar, como o gás hélio ou mesmo inflamável, que é o gás hidrogênio, tá, gente? Por isso também ele é um pouco perigoso. Portanto, chegamos ao nosso avião a jato. Eita, o transporte aéreo. Os aviões a jato fazem uso de turbinas para a criação da força necessária para sua movimentação da aeronave para frente, né? Aviões a jato possuem muito mais forças e criam um impulso muito mais rápido, maior do que os aviões que fazem uso de turbo, que são as hélices. Como consequência, pode carregar muito menos peso
e possui mais velocidade do que o turbo, que é a hélice, que pode carregar, tem mais cargas para poder transportar. Tá certo, meus amores? Quais são as vantagens e a desvantagem? Rapidamente, vê só. As vantagens da evolução dos propulsores é que tem maior flexibilidade, horário, elevada capacidade de carga, como são os aviões da hélice, transporte centenas de passageiros, viagens mais rápidas, melhores conforto de passageiro, tem segurança, qualquer tipo de carga, melhorias de infraestruturas e desenvolvimento econômico e sociais da região. Quais são as desvantagens, prof? Tipo assim, o impacto ambiental vai poluir um pouco mais a atmosfera sonora, congestionamento de trânsito pendiculares, horas de ponta, o estresse, hora de pico no transporte público, ônibus é um socorro, triste. Bom, tem a sinistralidade, crescimento e dificuldade de estacionamento nas áreas urbanas, com prejuízo de espaço de relação, maior dependência relativamente de território, a gente vai precisar de mais espaço para poder ter mais estacionamentos, tem uma redução de ação depolarizada nos centros urbanos em menor dimensão, gente. Essa é a vantagem e a desvantagem dos nossos transportes públicos, são as evoluções dos propulsores que nós tivemos nos transportes, aqui no Brasil ou no mundo. O que vocês gostaram, meus anjos? Sacaram todo tipo de transporte, os 4 principais, que tem outros principais, que são transporte rodoviário, fluvial, aeronaves e os fluviais, navios e trens ferroviários. Tá bom, meus amores? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Um bom São João para vocês. Beijos. Tchau.